E aí, sublimes, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os direitos humanos. Bom, claro, isso na redação, né? Então, como saber se você está ferindo os direitos humanos? Como saber se você está indo contra eles? E toma cuidado, porque às vezes a gente faz isso até sem perceber, pode dar uma ambiguidade. Então, fica de olho nas dicas que eu vou dar aqui para você nunca, mesmo que você pense assim, cara, é impossível ferir os direitos humanos, mas fica ligado porque é possível sim, e dependendo ali do nervosismo da prova, você pode fazer isso sem nem perceber. Então vamos ver as dicas? Eu vou falar de algumas coisas que são proibidas para você já ficar sabendo que você não pode citar essas, porque isso aí, se você citar, já era, meu amigo. Nota 0 na sua redação, e aí não tem pra onde chorar, não tem pra onde correr, porque tá bem claro que se você fizer uma dessas coisas, você vai tirar a nota 0. Uma delas é sugerir torturas, sugerir mutilações, então você não pode falar que na época da ditadura aquelas torturas eram corretas, você não pode fazer que nem os árabes fazem em alguns países, de cortar o braço de quem rouba ou esse tipo de coisa. Você não pode pedir que o cara tenha os membros cortados, então sei lá, você não pode pedir a mutilação compulsória dos estupradores, por exemplo. Não pode cortar o membro deles ali. Aquilo ali, apesar de ter gente que concorda com isso, você não pode falar isso na sua redação. Você não pode torturar esse tipo de gente. Outra coisa que acontece muito, mas muito mesmo, é o pessoal pedir por justiça pelas próprias mãos. Então você não pode defender os justiceiros, você não pode falar que o cara tem o direito de matar alguém porque essa pessoa invadiu sua casa, por exemplo. Você não pode dizer, como foi no Enem 2015, eu acho que falava sobre a violência contra a mulher, você não pode dizer que a mulher tem o direito de revidar as agressões do homem, que ela tem direito de matar o homem caso isso aconteça. Você não pode fazer esse tipo de correção na lei, porque isso é fazer justiça com as próprias mãos. Então isso você não pode fazer. Deixa eu ver, outro exemplo bom é no racismo, no combate ao racismo, também não pode permitir aos negros esse tipo de agressão contra quem fez essa injúria com eles. Então você não pode dizer que um negro pode matar alguém porque uma certa pessoa cometeu racismo contra ele, porque isso seria justiça com as próprias mãos. E todo tipo de justiça com as próprias mãos toma 0 na redação do Enem. Outro tipo de coisa que você não pode fazer é segregar racialmente os grupos. Então, por exemplo, no Enem de 2017 teve a discussão sobre a educação dos surdos, né? E você não pode separar esses surdos da sociedade. Você não pode dizer que eles são incapazes de trabalhar como qualquer pessoa, de estudar como qualquer pessoa. Então, aí era muito fácil de você ali na hora não se expressar direito e você acabar falando que você na sua cabeça queria que os surdos tivessem uma escola especial para eles receberem mais atenção, para eles conseguirem se desenvolver melhor. E aí se você não explicar que era por isso muito bem, pode ser que dê a entender que você queria separar eles da sociedade. Não, os surdos têm que ir para as escolas separadas, eles não merecem ficar com os estudantes normais. Então aí já criava uma linha muito tênue entre o que pode e o que não pode. Então você segregar grupos não pode. Nesse caso dos surdos, você criar uns centros de comunicação de Libras, claro que pode, isso não tem problema nenhum. Mas você dizer, por exemplo, que os surdos não poderiam estudar junto com pessoas que não são surdas, que eles não teriam essa capacidade, aí talvez você fosse ter sua redação anulada. Então, o ideal seria dizer que a escola devia ter mais preparo para atender esses surdos, esses deficientes auditivos, com libras, com mais acessibilidade para eles. Então, esse tipo de coisa você tem que tomar muito cuidado. Pode parecer simples de não ser pego nos direitos humanos, mas não é. Você tem que tomar cuidado, principalmente com o nervosismo na hora da prova. Por outro lado, você pode fazer algumas coisas que talvez você nem soubesse que podia fazer e você não fazia por medo de tomar o 0 na prova, que são
os aumentos drásticos nas penas, ou seja, você pode colocar como intervenção a prisão perpétua ou a pena de morte. Essas coisas são garantidas pelo INEP de que você não está burlando os direitos humanos. Então você pode falar que precisa de pena de morte, por exemplo, em casos de estupro, sei lá. Se você concorda que precisa da pena de morte e quiser falar isso na sua redação, você não vai ter ela zerada por causa disso. Então pode falar sem problemas sobre pena de morte e prisão perpétua. Mas por quê? Isso acontece porque quem decide é o Estado. Quem vai decidir, quem vai ter a pena de morte, quem vai ter a prisão perpétua é o Estado. Então você pode falar sem problemas que pode haver essas medidas, porque não vai ser justiça com as próprias mãos. O Estado vai regular, ele que vai saber quais são os casos corretos e quais são os casos que não são. Isso vai ser julgado. Prova disso são os Estados Unidos, que eles têm pena de morte e prisão perpétua lá, e eles fazem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então você fique preparado aí, pode falar sobre isso, mas não se esqueça, não pode justiça com as próprias mãos de jeito nenhum, não pode segregação racial, nada que separe grupos, nada que você crie, sei lá, por exemplo, com racismo, que você talvez pense em centros de convivência negra para reforçar a cultura africana, isso aí pode, mas se você disser, por exemplo, que esses ambientes deviam ser separados dos outros ambientes, que os negros não poderiam acessar os ambientes comunais, então isso aí já estaria segregando. Então tome cuidado com isso, preste atenção, às vezes você está nervoso na hora da prova, você não vai raciocinar muito bem, então, fica atento, cuidado, é mais fácil cair nos direitos humanos do que parece. Centenas de milhares de candidatos tomam nota 0, são anulados à prova todos os anos por causa disso. Então vale a pena dar uma lida nos direitos humanos se você não está muito seguro. Se você tem opiniões mais radicais, mais extremistas, dá uma olhada, vê o que você pode e o que você não pode falar. Quanto à pena de morte e à prisão perpétua, eu garanto, pode falar sim, não tem problema. Mas toma cuidado. Então o recado era esse, sublimes, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomem muito cuidado na hora de escrever a redação para não segregar nenhum grupo, para não sugerir torturas, para não sugerir justiça com as próprias mãos. Então, vamos lá, vamos fazer a prova com calma, com serenidade. Vamos acalmar os ânimos aí na hora de fazer a prova. Então, sempre tomem cuidado com as medidas que vocês vão colocar na proposta de intervenção, beleza? Até a próxima, valeu!